Muito bem, de volta aqui no nosso N1 Esportes para levar até você, né, toda a nossa programação sobre o futebol, o que é que está acontecendo por aí, o que é que está acontecendo com o seu time. Por aqui, o Nilton Batista. Alô, Nilton, bem-vindo ao N1 Esportes. Estamos chegando, Fernando Carvalho, para mais um N1 Esportes. Vamos falar da Desportiva Guarabira, do futebol nacional, do futebol brasileiro, que tem um meio de semana muito interessante daqueles times que estão na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Então, vamos falar do futebol. Muito bem, e para falar sobre o futebol, vamos saber como é que estão aí as ações da Desportiva Guarabira. A Desportiva Guarabira que está já na preparação, Nilton, para o campeonato da segundona do estado. Está na preparação, sob o comando do Douglas Andrade, visando a segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2026. A Desportiva Guarabira, que estreia em setembro, não se sabe ainda se dia 12 ou dia 13. 12 é no sábado e 13 no domingo. O certo é que a estreia está marcada para este fim de semana, no estádio Ribeirão, em Itapororoca. Em Itapororoca, olha só, vai ter jogo forte aqui na nossa região. Agora o técnico já foi apresentado, né, Nilton? Não, já foi apresentado e já está naquele pique de trabalho, ou seja, todo dia, de manhã e à tarde, preparando a rapaziada, preparando os jogadores da Desportiva Guarabira, visando justamente essa estreia no Campeonato Paraibano da segunda divisão. Mas, o Nilton, você traz aí que a Desportiva joga em Guarabira e o técnico já preparando, trabalhando aí os seus jogadores, né? É a questão das finanças, né? É a questão do time que tem aquele dinheiro na conta do chá. Faz parte, isso não tenho a menor dúvida. Sendo uma cidade como Alagoinha, Pirpirituba, Alagoa Grande, Mari, Sapé, Araçagi, a própria Itapororoca, pode ser. Agora, se for um pouco mais distante, é meio complicado. É a minha opinião, mas, ao mesmo tempo, a gente fica naquela de entender a situação financeira da Desportiva Guarabira, que não tem esse dinheiro todo para gastar com a competição. Mas certamente o presidente Fábio sabe o que fazer, porque se trata de uma pessoa responsável e que está a fim de trazer a Desportiva Guarabira de volta para a elite do futebol paraibano. Ainda metendo aí o caneco nesse balde, tirar um pouquinho de água aqui para jogar para a torcida, o próprio Fábio, ele falou, o Nilton, sobre o ano passado, ou seja, Guarabira, a Desportiva começou sem nada, não tinha nem uma gaveta para guardar um pente ali, para pentear os cabelos dos jogadores, não tinha nada, ele começou do zero. Esse ano, digamos que está mais encaminhado, né? Porque já teve a disputa do Campeonato Paraibano da segunda divisão do ano passado, quando a Desportiva Guarabira andou muito perto de voltar à primeira divisão, mas infelizmente não conseguiu. E agora o projeto, a meta é toda em cima de trazer a Desportiva Guarabira de volta. A Desportiva Guarabira, que, conforme eu já falei, estreia no dia 12 ou dia 13, no estádio Ribeirão, em Itapororoca, contra o Atlético Santa Rita. Esse vai ser o jogo de estreia. Mas o treinador, o Douglas Andrade, já está providenciando, juntamente com o presidente, amistosos nesse período para botar os jogadores com ritmo de jogo. E no dia 29, isso mesmo, dia 29 desse mês de agosto, teremos um amistoso em Alagoinha. Alagoinha, que vai receber a Desportiva Guarabira no período do Campeonato Paraibano da segunda divisão, quando os jogos, o mando de campo pertencer à Desportiva Guarabira. Então, a Desportiva, já para estudar e ao mesmo tempo saber como é o piso do gramado do estádio Moura Filho, em Alagoinha, vai fazer um amistoso dia 29 às 15 horas e 30 minutos contra
a seleção de Alagoinha. Muito bom, para trazer aí o público da região. O presidente disse que Alagoinha, com todo carinho, porque Alagoinha já pertenceu a Guarabira, é um bairro, digamos assim, de Guarabira, porque Cuitegi também já pertenceu a Guarabira. Então, os torcedores de Alagoinha mergulham. Mas vamos trazer um pouquinho do futebol nacional. Você ainda tem alguma coisa sobre a desportiva aí, Nilton? Não, eu já... Por gentileza... Já esgotei o meu repertório da Desportiva Guarabira por aqui. Já deu seu time aí na desportiva, né? Vamos falar do futebol brasileiro, do futebol nacional, nesta quarta-feira. Quarta-feira. O que é que nós temos aí, Nilton? Temos o futebol brasileiro nas competições nacionais e internacionais, mas para as competições internacionais, onde temos representantes na Libertadores e representantes também na Copa Sul-Americana. E vamos aqui trazer os jogos envolvendo os brasileiros. Nós temos hoje Cerro Porteño e Palmeiras jogando lá no Paraguai, jogando lá em Assunção. Lembrando que no primeiro jogo disputado em São Paulo, o jogo terminou 1-1. Se outro empate acontecer hoje, vamos ter pênaltis. E temos Flamengo e Cruzeiro, ou seja, um clássico brasileiro, às 21h30 no Maracanã. No primeiro jogo, lá em Belo Horizonte, deu empate 1-1. E hoje vamos decidir, ou se houver novo empate, vai para os pênaltis. Mas é um jogo de dois gigantes do futebol brasileiro, Flamengo e Cruzeiro. Muito bem, Flamengo e Cruzeiro realmente é para se assistir, para torcer, para valer, porque realmente é um clássico do nosso futebol nacional. E o Campeonato Brasileiro, como é que você está vendo aí o Campeonato Brasileiro? O nosso Vasco está despencando, viu, Nilton? Pois é, mas deixa eu complementar aqui ainda a Copa Sul-Americana. Nós temos hoje o Atlético Mineiro jogando contra o Bragantino. Atlético Mineiro e Bragantino, lembrando que no primeiro jogo, aqui é a Copa Sul-Americana. Certo. Que no primeiro jogo o Bragantino perdeu dentro de casa para o Atlético por 1-0. E hoje o Atlético só precisa de um empate para avançar à próxima fase da Copa Sul-Americana. Com relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama, como você, eu também sou vascaíno, e estou preocupado com o Vasco da Gama, eu confesso a você que eu estou preocupado porque o Vasco pode voltar para a Série B, certo? E principalmente com um problema que aconteceu ontem. O presidente Pedrinho está precisando de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. Você não quer emprestar esse dinheiro a ele? Não vou emprestar, não. Não vai emprestar? Vou não. Não vou. Não vai mexer na sua conta agora? Não, vou não, certo? Então, eu vejo o Vasco da Gama numa situação muito difícil, principalmente por conta das finanças. Porque a empresa a qual o Vasco da Gama estava tentando trazer esse dinheiro, infelizmente, a empresa deu para trás. E 150 milhões de reais é muito dinheiro. Olha, bota grana nisso, bota grana nisso. Então eu não sei o que é que o Pedrinho, o presidente, vai fazer para se virar nesse resto de semestre que nós estamos. A situação do Vasco é difícil. O Vasco que joga amanhã com o Olímpia do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Lembrando que no primeiro jogo em São Januário terminou 0-0. Amanhã, se prevalecer outro empate, vamos para os pênaltis. Mas hoje temos também, Fernando, amanhã temos também o Botafogo do Rio de Janeiro, que está vivendo uma fase também tanto difícil, tanto em termos de finanças, apesar do Botafogo ser um time de SAF, mas a situação financeira do clube não é nada boa. Ou seja, veja você como é que é o futebol. O Botafogo, do primeiro jogo, contra o Cienciano, que é de Cusco, do Peru, perdeu por 6-1. Não acredito que o Botafogo vai tirar essa vantagem do time peruano, mesmo jogando no Newton Santos pela Copa Sul-Americana. Botafogo e Cienciano, esse jogo amanhã, onde o Botafogo tem que vencer por 7-0, ou 6-0. Pode vencer. Se vencer por 6-0, fica com a vaga, mas é difícil. Um placar de 6-0 é difícil. Então, um abraço, Fernando. Foi um prazer mais uma vez estar aqui na bancada, falando do esporte, falando do futebol, falando do futebol local, do futebol nacional, do futebol internacional.
e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, no NE1 Esporte.